Eu quero falar hoje sobre uma situação que aconteceu comigo, com a minha família, que podia ter mudado completamente tudo. E aconteceu, nós estamos nesse vídeo, nesse momento da gravação do vídeo, nós estamos no meio da pandemia. E a gente saiu para dar uma volta com os filhos, que a gente faz normalmente, né, para dar uma desopilada. E aí aconteceu uma situação que bate muito com o que eu digo de viver de propósito. E não é viver de propósito, descobrir um propósito de vida, que é uma coisa muito legal, uma coisa muito bonita, e quando a gente descobre realmente é fantástico. A nossa missão de vida, né? Começa a fazer sentido muitas coisas que a gente faz ou deixa de fazer. Mas o que eu queria falar é fazer as coisas de propósito. Deixa eu explicar o que aconteceu para ficar mais claro. A gente pegou o carro e saiu para dar uma volta, pegou uma estrada e conversando, e os dois filhos brincando também, nós dando risada e fazendo planos e organizando. E no meio de um cruzamento simplesmente surgiu um carro que cruzou a preferencial e poderia ter acontecido um acidente muito grave mesmo. Felizmente não chegamos a bater, sistema ABS do carro, felizmente a gente vê a importância da segurança, né? Graças a ele não bateu e tudo mais. E aí o rosto da pessoa que fez a bobagem, um rapaz lá. E aí não vou julgar, né? Não vou julgar porque eu não sei o que acontece na cabeça dessa pessoa, né? Pode estar passando por uma situação muito difícil, pode estar indo, sei lá, levar o filho no médico, uma emergência, pode estar saindo para buscar um remédio, não sei. Então não julgo. Não é fácil, mas eu não julgo. Eu busco não julgar. É um trabalho interno, eu busco não julgar. Mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar é viver de propósito, fazer as coisas de propósito, né? Ali podia ter acabado com a nossa vida. Podia ter acabado com, ou poderíamos ter tido problemas muito graves de saúde naquele momento, por um acidente, né? E um acidente numa estrada, não é nem numa cidade, então potencializa os danos, né? Então é viver de propósito. Eu falo bastante, quem me conhece já deve ter acompanhado eu falar que viver a vida como se fosse o último dia, porque a gente não sabe, pode ser o último dia. A gente saiu para passear, e poderia ter sido nossos últimos dias, os nossos últimos momentos em família. E aí será que se tivesse acontecido a gente olhar para trás, sei lá, depois de uma passagem, depois, sei lá qual é a religião, a gente olhar para trás, valeu a pena a vida que a gente viveu? Será que a gente não podia ter feito diferente? Será que eu podia ter vivido de propósito? Será que o último abraço que eu dei na minha esposa não poderia ter sido melhor? Será que o último beijo que eu dei nos meus filhos não poderia ter sido melhor? Aquele beijo de boa noite, aquele abraço que deixou de ser dado, aquele beijo que deixou de ser dado, aquela conversa mexendo no celular, aquela conversa desinteressada, aquele beijo desinteressado. Então, viver de propósito, essa situação que aconteceu comigo me fez muito pensar de novo isso. Eu penso bastante e me fez pensar de novo. Viver de propósito, fazer as coisas de propósito. Quando tu vai dar um beijo no teu filho, beija ele como se fosse a última vez que tu está fazendo, porque não é querer ser dramático, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então faz como se fosse a última vez. Vai beijar tua esposa, teu marido, beija como se fosse a última vez, tu não sabe. E aí depois o arrependimento não vai servir para nada. Abrace seu filho como se fosse o último abraço que está dando. Brinque com seu filho como se fosse a última vez que está brincando. Faça as coisas como se fosse a última vez. Faça com amor, faça com atenção, faça com dedicação. O que aconteceu me fez pensar sobre isso e queria dividir com vocês. Então, viva de propósito. Faça as coisas de propósito, que a gente não sabe se não é a última vez. Abraço e até!